Apenas eu queria registrar aqui a preocupação como líder aqui da oposição, que é o tempo que me coube, até reduzido, combinado com a mesa, sobre os 2 pesos e 2 medidas de como parte do Ministério Público e do Judiciário encaram as denúncias no Brasil e a forma como encaram também a forma de apurar as denúncias e se conduzirem diante dos gestores e dos futuros gestores. Todos acompanharam no país as denúncias sobre os repasses de recursos à família Bolsonaro. Motoristas, filhos, esposas, cheques, tudo isso distribuídos, colocados em contas, provas concretas, cheques nominais, e nós não vimos nenhum pronunciamento, nem do futuro ministro da Justiça, nem vimos mostras de apurações do Ministério Público, nem da Justiça, não vimos acontecer absolutamente nada. Vimos de fato acontecer uma diplomação, vimos tudo correndo na mais perfeita ordem e não vimos sequer o acusado de receber em suas contas e seus funcionários, que é deputado federal, vir à tribuna se explicar à população brasileira. Isso é grave, porque por muito menos nós já vimos acontecer impeachment em outros momentos aqui, aliás, motoristas, Elbas e coisas parecidas, até por menos, nós já vimos acontecer coisas muito mais marcantes na história brasileira. Ao mesmo tempo, temos um ex-presidente da República, contra quem não há provas, encarcerado. Sequer responde a processo em liberdade, sequer consegue ter direito a ir para sua casa, sequer conseguiu um habeas corpus para que pudesse, em liberdade, responder às diversas acusações, e contra ele não há nenhuma prova sequer. Ao mesmo tempo, nós vemos gestores como o prefeito de Niterói, deputado Glauber, sem sequer ser ouvido, apenas por uma delação, sem nenhuma citação, sem nenhuma prova, ser preso em sua residência, quando foi recém-eleito um gestor público. Isso é algo de indignar. Não entro aqui no mérito da avaliação, da apuração sobre se há verdade ou não na acusação, mas ser preso sem sequer ser ouvido, sem flagrante, sem provas, isso está virando algo grave na democracia brasileira. Nós estamos vivendo um processo de judicialização da política brasileira, que esta casa, este parlamento, precisa reagir. Nós temos presos sem provas e provas sem nenhuma apuração concreta e sem prisão. Então nós estamos vivendo 2 pesos e 2 medidas a depender da conveniência. E ao mesmo tempo começam a surgir outras notícias para apagar as denúncias que não podem mais ser destacadas na mídia brasileira e na opinião pública. Então é muito importante que a gente aqui comece a perceber o que ocorre no Brasil e já vem ocorrendo, porque denúncias contra quem interessa, essas são colocadas 24 horas por dia na mídia brasileira e com consequências graves para os acusados, para suas famílias e para a sua vida política. E para aqueles a quem não interessa nenhuma repercussão, elas são apagadas rapidamente do noticiário e outras notícias surgem para que elas desapareçam da opinião pública. Então nós precisamos reagir. Não sei o que será, deputado Júlio Delgado, o próximo cenário do parlamento brasileiro. Nós até imaginamos, mas nós precisamos pensar em como aqueles que pensam a política e a democracia vão reagir a esse processo, já que até aqui nós não conseguimos reagir adequadamente a esses abusos e a esses arbítrios. Nós precisamos compreender que na face de 50 anos do AI-5 e no recém-comemoração de 70 anos da Declaração Universal dos Direitos Humanos, nós nem estamos reagindo corretamente à Declaração dos Direitos Humanos e muito menos
fazendo valer a luta de libertação e da democracia, que o AI-5 deveria ter dado um grande aprendizado ao povo e aos políticos brasileiros, que deviam preservar direitos fundamentais, direitos coletivos e direitos difusos, impressos na Constituição brasileira, onde lá está inscrita a presunção de inocência. E eu gostaria, já que o meu tempo é curto, e nós estamos ainda na semana dessa luta pelos desaparecidos políticos, prestar aqui uma homenagem não apenas aos lutadores brasileiros. Aliás, alguns nomes foram inscritos hoje no livro de heróis e heroínas da pátria, e entre esses estavam lá o nome de Miguel Arraes, a quem prestamos aqui a nossa homenagem, o nome de Leonel Brizola, a quem prestamos a nossa homenagem, o nome de Zuzu Ângel, a quem presto minha homenagem, nome inscrito lá por projeto de lei aprovado de minha autoria. Mas quero também deixar aqui uma homenagem a uma latino-americana, uma mulher uruguaia que faleceu aos 98 anos de idade, chamada Luisa Cuesta, que foi uma grande liderança em nome dos desaparecidos políticos, que perdeu seu filho na ditadura uruguaia, e que eu quero aqui deixar para ser inscrito nos anais da casa, uma homenagem a ela. Não vou ler pela falta do tempo, mas quero deixar inscrito nos anais da casa a minha homenagem a Luisa Cuesta, que foi uma grande liderança das mães e familiares dos uruguaios detidos, desaparecidos naquela ditadura. Deixo aqui minha homenagem a todos os democratas, a todos os que lutaram pela liberdade sempre no Brasil e continuam lutando e continuarão lutando, e as minhas homenagens também aos parlamentares que lutaram neste parlamento e que deixam essa legislatura e que recebem de nós, parlamentares que permanecem aqui, todo o nosso carinho e afeto pela contribuição que deram ao Brasil, particularmente aqueles que se somaram na luta democrática, na luta do povo, na luta por direitos, na luta pela liberdade. Um grande abraço. Obrigada, presidente.